Boa noite, graça e paz. Amém? Glória a Deus. Hã? O ventilador, põe mais para trás. Amém. Tudo bem com vocês aí, irmãos? Na paz? Tudo certinho, né? Pode. Cadê a Márcia? Vem cá, Márcia, contar o testemunho. Irmãos, Deus, Ele cuida dos seus e dos parentes dos seus. Amém, irmãos? Então, presta atenção nesse testemunho aqui, que é muito importante para a tua fé. Tá? Eu nem sei como que eu vou conseguir falar. Acho que vocês sabem que o meu irmão infartou, né? E ele infartou 2 vezes, uma diferença de uma semana para outra. E o médico não dava esperança nenhuma para a gente. Ele só pedia para a gente ter fé. E quando o médico falava isso, eu pensava em Lázaro. E eu falava assim: Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro 4 dias. Ressuscita meu irmão. E foi muita oração. Eu agradeço a todos. E hoje ele está bem. A cirurgia foi... O médico ficou impressionado. Ele falou para mim: eu não acredito que ele está se recuperando desse jeito. Ele é um milagre. Aí ele falava assim: vocês têm muita fé, né? Aí eu falava: nós temos muita fé, porque a última palavra é do Senhor. E o bispo, a pastora, todas da intercessão, olha, eu quero de coração que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu agradeço muito. Hoje ele vai tomar uma bolsa de sangue, que ele ficou fraquinho, e amanhã ele vai para casa. Que é para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel. Obrigada, irmãos. Glória a Deus, né? Passou. Amém? Qual é a idade dele? 63. Deus é fiel ou não é, irmãos? Então, assim eu digo, e quando está no plano de Deus, cuidar, não morre. Não morre. Eu estive em Campinas, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, e lá eu reencontrei um pessoal que era lá de São José dos Campos, que estão morando lá. E conversa vai, conversa vem. A gente falou: olha, você lembra tal? Alguém lembra daquele homem que tomou 11 tiros, inclusive um no olho e não morreu? O Jarbas. Quem lembra do Jarbas? Casado com uma modelo, tal. Lembra do Jarbas? Alguém lembra desse? Aí eu falei assim para ele: eu quero fazer um culto evangelístico na igreja, mas aquele culto assim, evangelístico mesmo, e chamar o Jarbas. E aí é o que eu falo, irmãos, quando é plano de Deus cuidar, Deus cuida. Ponto. Pastor Itamar lá da Beira, em Moçambique, teve 32 malárias, inclusive atacou o cérebro, morreu. Dentro do necrotério, Deus deu a vida, ele levantou, saiu pregando, ressuscitou e tal, foi uma loucura. Ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então, quando está no plano de Deus de não ir embora, Deus muda e muda. É o caso do irmão dela, né? Que é servo de Deus também, que a igreja dele estava orando em jejum e oração, e nós daqui. Então, Deus se move através da oração. Amém? Mas também ontem nós, de tarde, fomos surpreendidos com a notícia da bispa Keila, esposa do bispo Samuel Ferreira. A minha idade, irmão, 53 anos de idade, Deus a levou, né? Já tinha, pelo que conversei com o pessoal da Debras, ela já estava com alguns problemas de saúde e tal, e aprove a Deus levá-la. Agora ela deixou um grande legado, não tenha certeza sobre isso. Então, não adianta, o irmão dela tem quanto, 63, é isso? E a bispa, 10 anos mais nova.
Ele estava com a veia entupida e ainda com coágulo. Infartou 2 vezes, passou pela cirurgia, o médico não acredita como está se recuperando e amanhã vai para casa. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu não sei se vocês viram no aniversário da igreja, tem um irmão mais moreno que eu, assim, tal, carecão, o Paulo. O Paulo, o que foi que estourou nele lá, mãe? A vesícula dele estourou. Ficou entre a vida e a morte. E coloca isso, coloca aquilo, não sei o quê. O médico falou assim, dessa noite não passa. Está vivo aí contando a história. É o mais velho. Então, irmãos, não adianta. Ficou 12 horas em coma. E Deus foi lá e você entende essas coisas? Quem viu lá o meu sobrinho que estava gordinho, Luiz Miguel, Batatinha? Ele é fruto de uma palavra profética. Minha cunhada e nem meu irmão poderiam ter filhos. Os dois inférteis. Deus deu a vida. E ele... Você entende essas coisas? Então, quando Deus põe a mão, está posto e ponto final. Amém? Descansa o teu coração. Amém, irmãos? Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu sou o testemunho de ressurreição. Não sei quantas vezes eu já morri e ressuscitei. Minha velhinha aí que só fala mais do que eu aí. Que quantas e quantas ela já passou comigo. Então, Raquel já passou umas 4 comigo já. Ixi, estou aqui, irmão. Quando não é a hora, não é a hora. Não adianta, não é oração contrária, não é macumba, não é feiticeiro, não é nada. Deus bota a mão, acabou, e ponto final. Amém? Nós vamos falar hoje sobre... Nós estamos no ano das boas novas. Nós vamos falar sobre o tema de hoje, a plenitude das boas novas. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 2. (13 e 16). João 1, 2. Eu acho que anotei errado aqui. Vê um dos versículos que está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Está aí no mesmo capítulo. Sábado que vem é dia 8. E nós teremos o nosso bazar. Amém? Doação de roupa masculina. Nós estamos precisando de doação de roupas masculinas. Amém? Amém, irmãos? Achou, Dani? Achou? Olha só o que diz João 1,12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de como? As de Deus. Agora, 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça e graça sobre graça. Diga assim: nós temos recebido da parte de Deus a sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Alguém sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Então você vai receber favor sobre favor de forma plena. Amém? Pela graça sois salvos. Aleluias. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela noite chuvosa em São Paulo, mas o Senhor tem nos preservado, nos livrado. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse segundo tempo, que é a Tua palavra, ó Deus, onde nós vamos ministrar. Usa a nossa vida e o Teu nome seja glorificado. Senhor, que o Teu nome seja glorificado nas vidas, em todo o tempo, ó Deus, que esta palavra possa entrar no coração dos Teus servos, assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Somos reconhecidos no mundo como filhos de Deus. E quando temos o Espírito Santo em nossas vidas, esta condição de filho se recebe
e se percebe que através do poder de Deus dado por Ele em nós, faz toda a diferença. E este poder não é apenas teórico, mas ele é vivencial. Você hoje vai aprender a entender o que é exercitar esse poder de Deus que nós acabamos de ler, né? E nós vamos viver esse tempo, porque é um tempo de boas novas do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Eu fico imaginando as pessoas, como elas, uma vez, gente morando, meus pais foram dirigir uma igreja no Nordeste, numa cidade chamada Arapiraca. E lá nós levamos aqui de São Paulo um médico chamado Dr. Garzoli, um pastor presbiteriano renovado. E é um homem assim de muitos dons, assim, de cura divina e tal, uma coisa impressionante. E aí tinha uma pessoa dentro da igreja que falou assim: Ruim Daniel, eu não acredito que céu e inferno não existe. Eu não consigo acreditar nisso. Aí eu caí na bobeira de falar para o pastor Garzoli: olha, a irmã lá falou que ela não acredita no diabo, não acredita no céu, não acredita em Deus, não acredita. Ah, é? Não. Ele é baixinho assim, italiano, não. Ah, é? Pera lá. Aí foi, pegou o telefone. Ô, irmã! Desse jeito. Ele parecia o Enéas falando. Ô, irmã! A senhora não acredita, não? Antes que o dia nasça, você vai ter a maior experiência da sua vida. Aí diz que ela teve, dormindo, diz que viu a visão assim, o anjo, aquela coisa linda, deslumbrante, maravilhosa, assim, tá. Diz que ela parecia que estava indo para o céu. E de repente fez assim, bum! E ela caiu num abismo assim. Foi caindo. Ela disse que era tão profundo, era tão escuro, que ela não conseguia enxergar. E ela começou a ouvir as vozes, aquela voz de tormento, aquela voz de demônio. Ela lembrou os lugares que ela frequentava de magia negra, aqueles barulhos de tambores, não sei o quê. Então, quando ela caiu assim, ela viu logo um bichão dos dentão olhando para ela. Ah, você não acredita em mim? Vem cá. Abraçou ela assim, e ela lembrou, falou assim: se eu falar o nome de Jesus, eu acho que vai ter resultado. Ela falou assim: o nome de Jesus, em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Ela acordou, se converteu, e hoje ela é esposa de um pastor. Mas você vai precisar ter quantas experiências para saber se Deus é Deus? Então, hoje, nós vamos entender isso. Igual esses dias eu estava dentro do carro, entrou 3 caras. Sexta-feira, tá, não sei o quê. E aí, mano? Beleza, irmão? Falei, beleza. E aí, suave na nave? Suave. Tem uns negócios aí para levar? Vamos levar. Tá na corrida, tá? Isso aqui é. Tá em Guaianazes. Eu fui deixar uma pessoa lá, na volta eu peguei voltando, né? Falei, tem que sair daqui, desse fim do mundo. Aí colocou o pandeiro lá, colocou tantantã, você quer? Aí o cara pega o celular e fala: aí, rapaziada, aqui é o irmão tal, avisa aí, avisa o sintonia aí, a placa do carro é PVR 3D12. Falei, tô lascado, os caras vão me matar. E fala aí, ó, estamos chegando na quebrada para não mexer. E não sei o quê. Aí o cara desligou, deu um tapa assim no meu braço. Ai, motorista, fique em paz, que você está guardado agora. Aqui é os irmãos. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Você é cristão? Eu falei, em nome de Jesus, cara. Sou assim, tá? Ó, é cristão, viu? Tal. É crente. Sei que. Aí eu ouvi Deus falar assim: deixa de ser picareta, rapaz. Você às vezes teme essas coisas. Aí eu falei, é verdade, né? Falei, não vou temer nada, não. Então, existem coisas que a gente teme o que a gente vê. E fica todo assustado, emocionado. Eu quero falar uma coisa para a tua vida. O anjo do Senhor acampa ao teu redor e te livra de todo mal. Você crê nessa palavra em nome de Jesus?
Então hoje você vai entender o que é ter essa plenitude das boas novas. Você vai aprender a receber esse poder que vai mudar a tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Como é que isso então acontece? Primeiro, você precisa tirar a malignidade da alma. Tira toda. Irmãos, eu fiquei assustado porque os caras, era tudo, mas os tatuadão, você só dava para ver o olho assim. Eu falei, Senhor, me cobre com o teu sangue, porque, irmãos, é uma profissão, né? Eu falei, Senhor, me cobre com o teu sangue. Ele falou, fica tranquilo, parceiro. Eu falei, parceiro, sou parceiro, não pensei. Fica. E eu falei, eu estou tranquilo, porque maior é quem me guarda. Aí eu comecei a ficar bravo, sabe? Aquela, na autoridade. Eu falei, não, irmão, aqui maior é o que me guarda. Não, Deus é conosco aqui. O sangue de Jesus tem poder. Não, é verdade. E não sei o que e tal. E estavam falando um monte de palavrão, eles pararam de falar palavrão e ficaram quietinhos. E aí foram passando o samba dentro do carro, eles ficaram ensaiando. Aí vamos cantar tal música, playlist lá, tal, que não sei o que. E eu meti marcha, não quis nem saber, ainda me deu ainda 20 conto de caixinha. Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero falar uma coisa para a tua vida. O mundo respeita quem tem identidade. O mundo respeita quem está posicionado. E o mundo espiritual sabe se a tua alma tem alguma mancha de malignidade. E o Senhor está falando hoje, eu vou tirar a malignidade da sua alma, que foi marcado pela religiosidade, pelas frustrações, pelos desgostos, por aquilo que foram frustrações. Salmo 142, versículo 7 fala assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Levante sua mão e diga assim: Deus vai tirar a minha alma, fala, do cárcere. Fala novamente: Deus vai tirar a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao seu nome. Amém? Aleluia. Quando isso acontecer, o que Deus, o texto fala? Os justos vão te rodear quando te fizeres esse bem. Então eu declaro em nome de Jesus. Então o que eu entendo? Posso estar errado, hein? Mas o que eu entendo? Que quando a sua alma está encarcerada, quando a sua alma está presa por algum tipo de malignidade, aleluia, os justos não conseguem te cercar. Mas eu declaro sobre a tua vida, aleluia, lá em Provérbios 23, 7 fala assim: assim como imagina na sua alma, você será. E eu declaro que você não vai mais se imaginar um patinho feio, um problemático, uma pessoa distorcida, não. Eu declaro sobre a tua vida que você vai se ver como uma pessoa sarada, abençoada, aleluia, aleluia. Lá fora as pessoas que não entendem do mundo espiritual falam assim: eu vou pedir em Deus, vou pensar, levantar o pensamento para Deus, pensamento positivo, entrar com o pé direito, assim que eles falam, né? A Bíblia fala que se você tiver fé no Filho de Deus, aleluias, Ele te abençoará. E eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, esta palavra. Qual palavra? Aleluias, que tudo te irá bem, porque os justos vão te cercar. Aleluia. Eu declaro que os justos vão te cercar, porque hoje pode ser a grande libertação sobre a tua vida, na tua alma, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Oh, glória. A segunda coisa que você precisa entender para receber esse poder da plenitude da graça, você precisa quebrar os desejos malignos do coração. Se Deus descesse hoje aqui, vamos dar um exemplo assim. Deus vem aqui e fala assim: amanhã nós vamos hoje julgar todos vocês, o bispo, toda a liderança e vocês que estão aqui. Hoje é o dia do tribunal, porque amanhã vocês vão dormir hoje e acordar ou na eternidade comigo ou em outro lugar. Aí ele vai chamar fulano de tal, aí você vem até aqui na frente, aí ele aperta um play, aí passa nessa tela tudo o que estava no seu coração. Aí a pergunta é: o que a tela ia passar de mim e de você? Você já viu alguém morrer de infarto? Você já viu alguém infartar? É a coisa mais...
é a sensação de maior impotência humana que existe. Eu fico imaginando que quem sente a dor do infarto, né? A primeira coisa que ela quer é se livrar da dor. Ela não pensa em outra coisa. Ela fala, ai meu Deus, ai que dor. Acho que eu vou morrer, É assim que fala? Ela não pensa nos pecados, ela não pensa em nada. Ela não pensa em nada. Eu já tive sensações na minha vida e falei assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, cuida da minha família, cuida da minha esposa, na época eu tinha um cachorro, cuida do potinho, cuida. E eu peço perdão, deu tempo, mas existem mortes que não dá tempo. Não dá, tem coisas que não dão tempo. E Deus está falando, você vai esperar até quando? Você vai esperar acontecer o quê para limpar o teu coração? Minha pele está oleosa, está soltando um negócio. Você vai esperar o que acontecer para limpar o teu coração? Eu vou dar um exemplo para vocês lá em Barretos, onde eu morei. Tinha um rapaz lá, tinha não tem? E ele levantou de manhã e a esposa fez o cuscuz e colocou leite no cuscuz dele. Só que ele não come leite com cuscuz, e era para a filha, mas ele pensou que era o cuscuz, ele pegou, brigou com a esposa. O pau fechou. Discussão assim, forte. 10 minutos depois o telefone toca. Porque lá em Barretos as ruas assim, aqui é Simão Lopes, aqui Rafael Ficondo, lá não. Vamos supor que aqui é a Avenida Cursino, então aqui é a Avenida 35 entre a 10 e a 12. Então você sabe, entre a 10 e a 12, entre essa e a próxima, número tal. E eles ligaram para ele e falaram, 2 quadras da sua casa aí. Irmão, vai lá porque tem um rapaz que está com um espírito maligno, vai lá repreender isso. Aí a mulher, dá licença, deixa eu ir mesmo fazer a obra, que você já está não sei o que lá. Ele foi lá, entrou. O inimigo pegou esse rapaz, mas deu uma surra nele. Arrebentou os olhos, os dentes, mas deu uma surra e ainda botou fogo na casa. E o demônio gritando, vai fazer o que aqui? Você não vigia com a tua boca na sua casa? Você veio para onde você quis mesmo, é onde eu quero, vem aqui. E arrebentou ele. Ele teve que mudar do bairro, porque virou chacota. Escuta o que eu estou te falando, naquilo que você não é e não se abre, eu já falei isso aqui várias vezes. O que você não abre para se tratar, isso vai virar contra você uma hora. E eu lembro que me ligaram, e aí eu falei assim, eu não vou não, por quê? Porque eu já acordei atribulado, murmurando, eu não vou. Poxa, bispo, não vou, porque eu sei que o mundo espiritual nessa cidade aqui é sério. E eu não fui mais, eu falei, não, deixa que eu vou lá, deixa que eu resolvo. Resolveu o quê? Nada. Foi envergonhado. Eu quero dizer para a tua vida hoje, arranca, olha o que diz lá, Jeremias 17, 9. Abra lá a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Até aí. Há muitos desejos e tentações que estão guardados dentro do nosso coração, que nós não devemos guardar dentro de nós. Então existem pessoas que ela não consegue reter e fala, mas tem aquelas que está igual um crocodilo, o dragão de Komodo. Ele não fala nada, ele só chega perto da presa, mas quando ele encosta, o veneno mata aos poucos. Tem pessoas que a sua alma é tão amargurada que ela não, com 2 palavras, ela destrói uma geração inteira. Por quê? Porque o seu coração está carregado com coisas que há muito tempo não se abrem para serem tratadas.
E o Senhor está falando, você não consegue, eu não consigo, nenhum de nós conseguimos viver a plenitude da graça de Deus se nós não limparmos o nosso coração. Por isso que Davi era pecador, Davi era um homem, ser humano igual a nós, sim, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque na hora de se quebrantar, ele se quebrantava, na hora de resolver, ele resolvia, em nome de Jesus. Que esse salmo que ele escreveu, que o salmista Davi escreveu, esteja na sua vida. Qual é? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu declaro sobre a tua vida, Salmo 51:10 que eu acabei de ler, aleluias, um espírito inabalável, um coração puro. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Oh, glórias a Deus, ao nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida esta palavra, aleluias. Em primeiro, tire a malignidade da sua alma. Se você tirar, os justos vão te cercar e vão te fazer bem, aleluias. Segundo, quebre os desejos malignos no teu coração, aleluia, para que você possa ver as coisas de uma ótica diferente, porque é tempo das boas novas de Deus na sua vida, é tempo de andarmos debaixo de novidade de vida, irmãos. É 2025, você fica preso a tantas coisas, a tantas malignidades, e muita gente que chega ontem na sua vida, que chega ontem no teu bairro, está vivendo tanta coisa boa, tanto isso, tanto aquilo. Por quê? Porque não ficam parados nas mágoas, não ficam parados nas contradições, seguem para o alvo. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, a nossa vida espiritual é como jogo de futebol, nós estamos num constante campeonato. Toma falta, levanta, tomou uma driblada, levanta, deu falta, cobra a falta, é pênalti, cobra o pênalti, vai, não para, é um campeonato. A Bíblia compara a nossa vida cristã como atletas, e eu declaro sobre a tua vida, Deus tem para nós uma plenitude, aleluia. Eu declaro sobre a tua vida, você será pleno em todas as áreas da tua vida, amém, 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 amém. Você será pleno em todas as áreas da sua vida, você será pleno, resolvido, feliz, abençoado em todas as áreas da tua vida. Vou falar até isso arder no teu coração, você será pleno em todas as áreas da tua vida. Deus vai curar o teu coração, Deus vai curar a tua mente, Deus vai curar os teus pensamentos, Deus vai curar o teu emocional, Deus vai curar a tua pressão, Deus vai curar as tuas taxas do corpo, Deus vai te curar, Deus vai curar do teu humor, Deus vai curar, aleluia, de tudo aquilo, dos maus exemplos, Deus vai te curar dos pesadelos, Deus vai te curar de todo tipo de falta de disciplina. Eu declaro em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Guarda essa expressão e essa linha de pensamento que eu vou te falar agora. Deus criou o homem para a eternidade com ele, sim ou não? Mas o homem resolveu viver a sua revoada, a sua vida libertina. Deus não criou o homem para ser segundo a sua imagem e semelhança? Sim, criou. Mas Deus respeitou o livre-arbítrio da pessoa. Agora, porque um erra, eu fui olhar para o homem e caí. Eu olhei para tal pessoa, me decepcionei. E se fosse você no lugar dela? E se fosse algum de nós que está lá, eu tenho amigos de referência que já erraram feio. E aí a primeira pergunta que o Espírito Santo de Deus me falou: o que você faria no meu lugar? Eu abraçaria. O que eu faria? Eu abraço, o senhor abraça e cura. Pois é. Então muitas das vezes nós somos presos a tantas coisas que a gente não consegue o quê? Entender por que tanta coisa acontece. Tanta coisa acontece porque homem é homem e Deus é Deus. É isso. Imagina se eu fosse parar para ficar pensando e falar,
contar para vocês os piores momentos da minha vida ministerial. Você falou, nossa, vim para a igreja, de vez ouvir uma palavra, eu vim desabafo. Muitas das vezes, eu nos tornamos assim, numa roda, numa conversa. E a gente quer que alguém nos escute. Você quer que o homem te escuta? Você quer que o teu líder te escuta? Você quer que o teu marido te escute? Você quer que a tua esposa te escute? Mas você não para falar com quem resolve. Deus. Você não ora. E Deus está falando, quando você orar, você vai ter coisas poderosas sobre a tua vida. Qual é a primeira coisa? Você vai ter autoridade sobre as obras do inferno. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Você vai orar e vai ter autoridade sobre as obras do inferno. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Igual um vídeo que eu vi que o cara foi lá para consagrar um negócio num pedaço da fazenda lá, e chegaram com um monte de oferendas, um monte de e não sei o quê, e aí chegou o dono da fazenda e falou assim, aqui não. Por que não? Mas o nosso fulano de tal falou, não, ele mentiu para você, porque essa terra é de Jesus. É de Jesus, e eu declaro sobre a tua vida, você vai ter autoridade sobre as obras do inferno, e você vai falar, Satanás, aqui não, na minha casa não, na minha mente não, no meu coração não, na minha vida financeira não, no meu casamento não, na minha família não, na minha saúde não, eu declaro em nome de Jesus. Olha o que diz lá Lucas 10:9, eu declaro essa palavra de Deus sobre a tua vida. Deus está te dando a plenitude da graça, a plenitude das boas novas, e a plenitude te dá a autoridade sobre as obras do inferno. Aleluia. Lucas capítulo 10 versículo 19, Lucas 10:19, olha o que ele fala, eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Olha o que Deus está falando, vou repetir até você entender, e isso queimar no teu espírito. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. É Jesus que está falando, é Deus que está nos dizendo autoridade sobre as obras do inferno. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Oh, irmão, eu tive uma visão, eu vi uma obra do diabo contra a sua família, está quebrado em nome de Jesus. Sonhou com obra de macumbaria, levanta e ora. Deus está te dando autoridade. Ele está dizendo, nada absolutamente vos causará dano. Nada, nada, nada. Olha o que diz também Romanos 16:20, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a quem? A Satanás. A graça do nosso Deus seja convosco. Aleluias. Vira para o teu irmão, fala, o diabo não respeita dinheiro, posição, ele respeita o poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Ai. Então, quando você tem autoridade sobre as obras do inferno, quando nós acabamos de mencionar aqui, quando você tira as malignidades da alma, quando você quebra os desejos malignos do seu coração, porque a religiosidade, ela tem uma diferença da espiritualidade. O religioso, ele conta os dias, aí ele faz campanha para não ver o dia de cair por terra quem um dia fez tal coisa com ele. Não veja a hora, não veja o dia de isso aí cair por terra, não veja a hora de cair, não veja a hora de perder, não veja a hora de fechar, e não sei o que, religioso assim, mas quem é espiritual não conta dias, conta as estrelas. Saia para fora da tenda, está vendo as estrelas do céu, Zezaria do Maí? Pois bem, essa é a descendência que eu tenho para você. Religioso é como o irmão de José, só quer a cadeira, só quer a posição, só quer isso, só quer aquilo, mas para José que era espiritual,
espiritual, Deus tinha um governo. E eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, Deus está te dando autoridade sobre as obras do inferno. Aleluia, creia nesta palavra, creia nesta palavra. Deus está te dando autoridade sobre as obras do inferno. E quando isso acontece, em segundo lugar, um mover poderoso, sobrenatural, virá sobre a tua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Aleluias, aleluias. Atos 2,43 fala assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Tem uma cidade aqui no Pará, acho que é Pará, enfim, onde aí você chega na cidade, 98% da cidade é convertida. As delegacias fecharam, os fóruns não trabalham mais, criminal, não trabalham mais, porque não tem mais índice de roubo, não tem. Santarém, acho que é Santarém. Mas era uma cidade altamente perigosa, e começaram com os cultos nas casas, as células, os lares de paz, porque os lares eram terríveis, facadas, sangue, não sei o que. Santarém, irmãos, é o fim do mundo, é perigosíssima essa região. E aí o pastor Eibilber se converteu e foi lá para o fundo dos ribeirinhos e começou do fundo para frente, e começou a pregar. Hoje ele tinha uma igreja, foi para o ginásio, foi para o estádio, agora está numa grande igreja, e não para de converter gente, não para de se converter. Por quê? Porque eles entenderam que sobre eles tinha poder contra as obras do diabo. Então toda a feitiçaria começou a se converter, toda a macumbaria começaram a se converter, todos os bandidos começaram a se converter, ou saíram da cidade. Eu quero declarar, quando tem o poder de Deus na sua casa, por que o diabo insiste tanto em coisas na sua casa? Por que o diabo insiste tanto em coisas no seu relacionamento conjugal? Porque ele sabe que ali é o ponto de contato, ali é a chave, ali é a porta, ali é o acesso. Mas quando isso fechar, ele vai ter que pegar a bagagem dele e ir embora, porque está chegando o tempo da plenitude da graça de Deus, das boas novas. Aleluia. No lugar que tinha guerra, balbúrdia, gritaria, discussão, miséria, vai começar a ter prosperidade, salmos, hinos, cânticos espirituais. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida, aleluia. E todo mundo vai ver a casa lá, a casa número 234, que era a casa da gritaria, que só ouvia Amado Batista, forró do Safadão, que só arrasta-pé, só sofrência. Agora só vai ouvir lá glória, aleluia, oh, aleluia, 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 glória, glória. E vai vir, aí vão começar a procurar você, vão ver o seu testemunho pelo rosto, que você vai ser transformado, a tua família vai ser transformada, os teus filhos começarão a ser transformados, e as pessoas vão começar. Não adianta, coloca a glória de Deus na sua casa no devido lugar, coloca a arca de Deus no devido lugar. Quem está do lado não vai aguentar, se tiver algum mal vai sair, o bar vai fechar, a prostituição vai fechar, o tráfico vai embora. Irmãos, isso aqui do lado não ia para frente, isso aqui não ia para frente, tinha sido radiotáxi, tinha sido não sei o que de feitiçaria, tinha um cheiro insuportável, aqui na frente esse posto não parava de ser assaltado, onde tem esse prédio era um solo contaminado, interditado, e aí orando, a farmácia não parava de ser assaltada, tinha aqui na esquina aqui, ó, o ponto de prostituição, o risca-faca aí, o negócio era sério, e nós chegamos aqui, irmão, só começamos a orar, só começamos a declarar, Deus vai agindo no bairro, liberar o terreno, construir grandes apartamentos, liberar o posto de gasolina, mudou o dono, reformou o posto, pararam de ser assaltados, a casa derrubaram, construíram cozinha industrial, a farmácia parou de ser assaltada, e um bairro está mudando. Por quê? Porque quando a glória de Deus chega, Deus se encarrega de mudar o ambiente. Você precisa entender isso. Quando Deus está no lugar, alguma coisa acontece. E eu declaro sobre a tua vida, Atos 5,16, aleluia. Como diz lá, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Eu declaro que assim será na Efraim também, assim será na tua casa também. A plenitude da graça das boas novas está chegando esse ano com uma maneira diferente em nossa vida. Eu declaro, vai ter cura, exames vão dar tudo errado, os médicos vão ficar confundidos, não sabem o que aconteceu com o irmão da Márcia, era para ter morrido,
era para não ter aguentado, foi operado, está se recuperando de uma maneira sobrenatural. Vai ser assim na tua vida. O que você perdeu em 10, Deus vai recuperar esse ano na tua vida. Só coloca a arca de Deus na tua casa. Coloca a arca de Deus na minha casa mando eu. Não! Na tua casa manda Deus. Amém? Porque até você mandou só de mal a pior. Quem manda na tua casa é o Espírito Santo, e o mover poderoso, sobrenatural, vai acontecer em nome de Jesus, amém? E para encerrar, a condição de nós termos, aleluia, a plenitude das boas novas, é a condição de andarmos na semelhança de Cristo. Olha o que diz, Atos capítulo 4, versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E versículo 15, mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, e dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Oh glória! Um sinal foi feito, e não podemos negar. Eu quero declarar sobre a tua vida, o que Deus está querendo fazer não está relacionado à tua cultura, ao teu currículo acadêmico. O que está relacionado é aquilo que é andar e ter a condição e a semelhança de Jesus Cristo. E eu quero declarar sobre a tua vida, aleluias, 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 aleluia, esta palavra do Todo-Poderoso na sua vida. É igual um testemunho de uma irmã, lá na Vila Campestre, há muitos anos, tinha um culto domiciliar lá da irmã Regina. E aí tinha uma senhora que se converteu, e ela foi orando para a sua casa toda se converter. Não sabia ler, não sabia escrever, mas ela sabia cantar, e cantava bem. E aí ela cantava aquela música bem antiga, Fica Jesus mais um pouquinho, e tal, aquelas músicas bem antigas, mas de uma pessoa que tinha um coração para Deus. E um belo dia disse que ela estava fazendo o almoço, Deus falou, desliga o fogão e vai na casa da sua filha. E aí ele chegou lá, Deus falou assim para ela, leia o salmo tal, e ela começou a ler. Aí no meio do salmo Deus falou assim para ela, começa a cantar a música que você mais gosta. E aí estava lá, chama fulano, chama ciclano, chama Beltrano. Aí juntou todos os filhos, e quando a mãe chamava, os filhos iam. E ela começou a cantar, e de repente, o diabo entra no corpo da mais velha, e dá uma gargalhada. Ela falou assim, quem te deu autoridade para você gritar dentro da minha casa? Você grita na sua casa, você grita no abismo, você grita na encruzilhada, você grita no corpo de alguém, mas na minha casa, na minha família, não sou eu que mando, mas é o poder do sangue de Jesus Cristo. Sai da vida dela agora. E aleluia, a moça foi liberta imediatamente. Ela não precisou pôr a mão, ela não precisou fazer nada, ela só declarou a autoridade do sangue de Jesus Cristo, aleluia, sobre a sua família. É disso que eu estou falando, é disso que eu estou tentando te explicar, aleluia. Vão ver a intrepidez do Espírito na tua vida, e pode se preparar, aleluia, quando ver, vai ter um sinal na tua casa, terá um sinal na tua vida, terá um sinal na tua família, e vão ficar falando entre as pessoas, mas vão ter que dizer, este sinal nós não podemos negar. O que é? Que o Espírito de Deus fez uma grande obra na sua vida, na sua família. E as pessoas vão ver e falar assim, ele, aleluia, parecia tanto com isso, tanto aquilo, mas agora a sua vida, a sua casa, a sua família tem a semelhança de Jesus Cristo, aleluias. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Eu abençoo você com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Irmãos, eu lembro como hoje, no 723 da Corsino, era um prédio de uma igreja que nós
Estávamos lá instalados. E toda quarta de tarde tinha o culto das mulheres. E do outro lado da avenida eram lojas de automóveis. E tinha um cara lá perturbado. E eu lembro como hoje estava a irmã Babi, a Darlene, a Solange do Fu fazendo louvor. E eu estava em cima na sala. E aí, de repente, eu escuto o barulho. Bum! As irmãs estavam fazendo culto de portas fechadas de vidro, com a porta de vidro. O bonitão foi lá e soltou um morteiro dentro da igreja, assim, em direção às senhoras da igreja. E aí eu liguei para a época que era o bispo regional, que era o bispo G. Ele falou, como é que é, bispo? Eu falei, aconteceu. Ele falou assim diz o Senhor, você vai ver o que vai acontecer com esse cara. Irmãos, em 3 dias, entrou um espírito de loucura, esse cara ficou louco. A empresa fechou e ele sumiu. Porque tocou naquilo que é santo. Eu quero falar uma coisa para você, às vezes você fica preocupado, estão fazendo isso contra mim, minha casa, minha família, você não sabe o poder de segurança que há sobre a tua vida, quando Deus fala que Ele vai te proteger e vai te livrar de todo o mal. Você não tem noção o que é isso. Você não tem noção da autoridade que está sobre a tua vida. Você não tem a noção do que Deus vai fazer. E eu quero declarar sobre a tua vida. Não tenha medo de servir a Deus. Porque quem não tem medo vai viver as boas novas todos os dias na sua vida. A religiosidade diz, não faz, você vai ser retalhado. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Você vai ter guerras? Vai, como em qualquer momento da sua vida você tem. Você vai ter resistência? Vai, como em qualquer momento da sua vida você vai ter. Mas você pode ter certeza, como eu falei na quinta-feira aqui, quem está com Deus na guerra tem placar garantido da vitória. Deus vai trazer a bênção sobre a tua vida, da proteção. E eu quero declarar hoje, tire a malignidade da tua alma, tire a malignidade do teu coração, tira os desejos malignos, tira o fel, tira a mágoa, tira a vingança, vai tirando, porque Deus quer te dar. Por que você não tem autoridade em coisas que você deveria ter há muito tempo? Porque tem coisa no coração que precisa ser limpo, e Deus está dizendo, limpa que eu vou te dar autoridade contra as obras do inferno. Limpa o teu coração, porque você vai ter um mover sobrenatural na tua vida como você nunca teve. Limpa o teu coração, porque você vai receber e andar numa condição na semelhança de Cristo, e as pessoas verão o quanto Deus é Deus na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Levante a sua mão para o alto. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a palavra sobre a vida do teu povo, Senhor, aleluia, plenitude, aleluia, das boas novas. Eles serão plenos nas boas novas, eles serão abençoados. Eu oro agora, eu repreendo toda a malignidade na alma, eu repreendo tudo aquilo que trava a alma deles, tudo aquilo que trava o espírito deles, tudo aquilo que trava por causa das mágoas, tudo aquilo que trava por causa das frustrações. Senhor, ensina-os a superar, ensina-os, Senhor, a vencer, ensina, Senhor, aleluia, a desviar de sentimentos que prendem as suas almas. Senhor, livra toda a pendência no coração, tira, Senhor, toda a sujeira que o diabo colocou e insiste em manter no coração, a sujeira da mágoa, a sujeira do rancor, a sujeira da vingança, a sujeira da frustração, a sujeira da marca ó Deus, da traição, da ingratidão, da mentira. Tira da vida dos teus servos esse mal, abençoa a vida dos teus filhos. Nós repreendemos toda a malignidade na alma, todo desejo maligno no coração. A Bíblia fala, a tua palavra nos diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Santifica o teu povo na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Pai, em nome de Jesus Cristo, aleluia, nós quebramos todo desejo maligno do coração e declaramos sobre eles, ó Pai, autoridade sobre
sobre as obras do inferno, autoridade, aleluias, para desfazer as obras do mal. Nós declaramos um mover sobrenatural, a semelhança de Cristo na casa, na família, no meio dos amados. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, um coração diferente, dá-nos um coração novo, traga, Senhor, a existência da tua graça na vida dos teus servos. Nós repreendemos todo o mal, declaramos, Senhor, o mês de fevereiro, um mês, ó Deus, pleno da graça, pleno na alegria, pleno, aleluia, na paz, pleno de um coração puro, limpo, curado, em nome de Jesus Cristo. Nós cobrimos o teu povo com o teu sangue, declaramos a tua graça, a tua bênção e a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, aleluia, diga amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Limpa o teu coração. Limpe o teu coração. Olha, a porta da vitória ou da derrota começa pelo coração. Limpa o teu coração. Limpa. O tempo não nos permite, por dar vários exemplos de viagens que eu fiz e eu vi o que a mágoa, uma situação mal resolvida, o que leva a pessoa a viver. Limpa o teu coração, porque Deus tem muito mais para a sua vida, amém? Quem limpa o coração se abre para viver o melhor futuro que Deus tem para a sua vida. E eu declaro essa palavra sobre você, amém? Limpa o teu coração, tua saúde vai melhorar, pressão arterial vai normalizar, você vai dormir melhor, pode vir todos os gatilhos, você vai ver que você está curado, você vai ter autoridade para perdoar e viver aquilo que Deus tem com você do melhor nessa terra, amém? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Que você tenha um mês de fevereiro abençoadíssimo, amém? Que você possa, a pessoa vai, me dá o ar da graça, ou seja, você não vai dar o ar, você está no ar da graça, você vai ficar na graça o tempo todo, porque o Senhor sempre terá coisas boas e novas para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos participar da ceia do Senhor, é um tempo de Deus glorioso para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre a ceia do Senhor. Deus nos ensina sobre a questão da importância do sacrifício do sangue e do corpo. A Bíblia diz que se você come o pão e bebe do cálice consciente, você está declarando que não vive mais você, mas Cristo vive na sua vida. E aquele que come do pão e bebe do cálice, crendo que Cristo é o Senhor da sua vida, esse tem parte com Ele. Então, quando você bebe do cálice e come do pão, você está dizendo, a minha alma estava perdida, mas ela foi encontrada pela pessoa de Jesus Cristo. Hoje eu sou salvo, hoje o meu nome está escrito no livro da vida, e nenhum pecado terá poder sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e o pão me traz fortalecimento ao meu corpo espiritual. Então, o que a Bíblia fala? Qual é a restrição que você sofre para não participar da ceia? A Bíblia diz assim, examine o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Aquele que come e bebe de forma indigna, o que é? Pendência que não resolve, não quer resolver, perdão que não quer dar, porque o que o sangue representa? O perdão de pecados. Então, se você não perdoa, não tem um coração perdoador, como é que você pode tomar do cálice que te perdoa de todo pecado? Se Cristo, sabendo quem somos nós, que amanhã a gente pode errar, que amanhã a gente pode pecar, que amanhã a gente pode murmurar, que amanhã pode fazer um monte de coisa, que mesmo assim, ele fala, se examine, coma e beba. Então você não pode invalidar esse ato, desse momento, você não pode levar de uma coisa comum, religiosa. Isso aqui é a coisa mais importante da sua vida, porque aquele que come do pão e bebe do cálice, esse tem parte comigo. Então, quando você bebe e come, você está dizendo, fui ferido, mas perdoei.
Sou ferido, mas eu tenho autoridade do perdão. Tem tantas coisas que eu já venci. Isso significa que você é o quê? Livre. Você é livre. Então, se examine. Tem que pedir perdão a Deus? Peça agora, antes de comer o pão e beber o cálice. E beba, e coma, e viva o melhor tempo da sua vida. Porque é tempo das boas novas do Senhor sobre nós. Amém? Por isso que Jesus fala que na noite que ele foi traído, ele toma o pão em suas mãos e, tendo dado graças, ele parte e diz: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, nós consagramos o pão na tua casa como símbolo do teu corpo, como um símbolo da tua graça, da tua bênção, Senhor, sobre a nossa vida, saúde espiritual sobre o corpo da igreja. Deus, em nome de Jesus, que ao ingerirmos esse pão, que possa, Senhor, gerar em nós a saúde, a vida, o fortalecimento, o ânimo, e, ó Deus, aleluias, alegria para cada mais dias te servir. Senhor, dá-nos, ó Pai, cada dia mais esta condição de podermos participarmos e nos alegrarmos, porque esse é o melhor momento das nossas vidas, o comer do pão e o beber do cálice. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Diz também que após ele haver ceado, ele toma o cálice nas mãos e diz: este cálice é o símbolo do meu sangue, é a marca da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, porque todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a morte e a ressurreição. Pai, nós consagramos o suco que representa o sangue, sangue vertido na cruz, sangue, ó Deus, que nos purifica de todo o pecado, sangue que nos dá autoridade sobre as obras do mal, sangue que nos garante a vitória em todas as áreas, ó Deus, sangue que nos dá, ó Deus, o fortalecimento e autoridade sobre os demônios. Nós consagramos o cálice a Ti e declaramos vida e vitória sobre o Teu corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Ao se servir, você agradeça a Deus, pode sentar, se servir, fique de pé e louve ao Senhor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor, nem os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
as nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe ao seu muro, além do rio azul. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o pão vivo. Ele é o que nos fortalece e nos dá certeza que tudo vai acabar bem. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Comamos todos desse pão em nome de Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Muito obrigado, porque a tua mão está conosco. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem sustentado a tua igreja, o teu povo. Muito obrigado, porque o pão vivo, aleluia, está presente. O Senhor está conosco todos os dias. Nós podemos muitas vezes até não ver, enxergar, mas o Senhor está conosco nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas pequenas situações do dia a dia, nos alertando, nos cobrindo, nos orientando, nos livrando da morte e do mal. Nós colocamos a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos e te agradecemos pelo pão. E semelhantemente, após ele ter comido do pão, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, que todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estarão anunciando a morte e a ressurreição e a vitória. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom, e esse cálice é a marca, o símbolo da vitória da tua igreja. Nós, como igreja, somos mais que vencedores na pessoa de Jesus Cristo. Tomamos todos desse cálice em nome de Jesus. Louvado seja. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Aleluia. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. É o primeiro domingo do mês de fevereiro. Eu conheci uma moça na cidade de Taboão da Serra, que era diaconisa também. O nome dela é Kátia também, Kátia Bozoni. E ela leu na Bíblia que a primícia é algo muito sério. E ela consagrava a Deus a sua primícia. E todos os meses que ela fazia isso, ela é corretora de imóveis. Deus abençoava tanto a vida dela, porque ela entendeu que a sua vida financeira tinha que estar debaixo de um seguro chamado a bênção de Deus. Você sabe por que não falta comida na tua mesa? Não é porque você trabalha. Você sabe por que você consegue pagar aluguel, a internet, quem tem carro por gasolina, fazer mistura, comprar? Sabe o que você consegue? Não é porque Deus te deu força das mãos para trabalhar, é porque a bênção de Deus está sobre você. Que eu conheço muita gente que ganha muito, gasta o dinheiro em jogatina e ainda fica devendo para o banco. Eu conheço. Por quê? Porque não crê no que Deus pode fazer. Mas você tem visto,
que a tua mesa tem uma mistura, tem uma comida, tem uma luz, uma água paga, um benefício que você fala assim, pelo meu esforço a conta não fecha, mas porque a bênção de Deus está sobre esta casa, a farinha não acaba, o azeite não falta, transborda e nós temos a bênção do Todo-Poderoso sobre a nossa mesa. É isso que Deus quer fazer cada dia mais. Amém? O mundo vai entrar por um colapso financeiro maligno, porque a Bíblia vai se cumprir, mas pode ter certeza, os que são do Senhor não faltará nada, em nome de Jesus. Levante seu envelope ao alto, nós consagramos a oferta na tua casa, nós declaramos, Senhor, a bênção sobre a vida de cada um que semeia, sobre a semente que seja bendita, que produza 30, 60 e a 100 por um. Ao dízimo, Senhor, repreenda o devorador, abra a janela dos céus e dê a paz e a vitória. Nós consagramos, Senhor, a oferta na tua casa. Nós declaramos o dízimo abençoado na tua casa e que o teu nome seja glorificado na vida dos teus servos e na tua igreja. Em nome de Jesus, nós consagramos a ti e declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Consagra ao Senhor. Tem um QR Code na parede, número do Pix na tela. Você pode consagrar em nome de Jesus. Pode falar. Amém. Glória a Deus. Podem assentar por um instante. Glória a Deus. Nós vamos estar agora fazendo um momento especial, né, de oração pelo bispo. Hoje mesmo, dia 2, é o aniversário dele. E, para a glória de Deus, nós vamos estar também, né, comemorando. Tem bolo? Hoje tem bolo lá fora. Alguém me falou, eu quero bolo. Tem bolo. É fogo, né? Conspirando, já sabia. Os oficiais se moveram. Te conheço. Prepararam um bolo lindo, glória a Deus, e muito mais aí. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, as crianças estão vindo também. Glória a Deus. Tem até Santista aí, ó. Olha lá, tem um Santista aí. Ó. E aí, Neymar Júnior? É o Neymar. Paz do Senhor, igreja. As crianças vão louvar esse louvor, tá? Em homenagem primeiramente a Deus e para o bispo, em nome de Jesus. Cadê Amém. A pastora Dani para colocar ali para a gente no... Pastora Dani. Cadê a sonoplastia? Irmãos, enquanto não coloca aí, deixa eu só dar uma palavra. Eu tenho hoje 53 anos de idade. A minha vida toda é na presença do Senhor. Para dizer que um dia eu fiquei fora, fiquei 6 meses. Foi a pior burrada da minha vida. Queria saber de Jesus, não queria saber de nada, e não sei o quê. Foi os piores 6 meses da minha vida. E eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias. Eu falei assim, a melhor coisa é a gente gastar a nossa vida ao Senhor. Quem olha e fala a disposição que nós temos, o que eu já vivi com a minha esposa, como casal, como pastores, e até individual, cronologicamente, ou melhor, espiritualmente, já teria uns 90 anos de tanta experiência. Mas eu aprendi uma coisa, quem espera no Senhor, sempre terá a sua força renovada. Gaste os teus dias na presença do Senhor. Gaste, você está olhando para um pastor que casou no Senhor. Você está olhando para um pastor que foi criado na casa de Deus. E eu não me arrependo, nenhum momento de um dia de falar assim, eu me arrependo de ficar o dia todo, a vida inteira na igreja. Não me arrependo de nada, porque eu conheço muitos amigos, são filhos de pastores, que saíram e até hoje não voltaram, e muitos o Senhor recolheu. Então eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua vida, que os teus filhos serão herança bendita, abençoada, profetas, levitas,
todos os dons cairão sobre a tua casa, a tua família, e você vai ver o bem do Senhor, em nome de Jesus, amém? E hoje, com 53 anos de idade, o Senhor nos dá um ministério, coisa que nem pensava e passava na nossa mente. Jamais a gente desejou isso, a gente programou nossa vida para termos paz e sossego, mas o Senhor pegou tudo que nós tínhamos e falou assim: eu quero que vocês entreguem o seu Isaac. E hoje a Efraim é uma realidade, né? E Deus tem uma promessa sobre esse lugar, e você faz parte dessa promessa, amém? Deus abençoe. Oi. Ah, tá. Morte, choro. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém. Aqui é uma pequena homenagem para o bispo, Obrigado. dizer que o Senhor está à frente de tudo. As crianças do Kids amam você
e Amém. por essas e outras que eles estão aqui sendo alimentados com a semente que é a palavra do Senhor a cada Amém. dia. Desejamos um feliz Obrigado. aniversário em nome de Jesus. Amém? Recebo. Glória a Deus. Obrigado. Fala no microfone que fica mais assim. Calma, com calma. Ainda não acabou. Tem uma lembrancinha aqui do Kids. Pode entregar, irmão. Cartãozinho de todas as crianças. Obrigado. E em nome de Jesus, Ah, que lindo. Fazer um quadro. que o nome do Senhor calma, que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou pedir para a igreja Só toda ficar de gordice, pé. irmão. Pedir para que a igreja fique de pé, em nome de Jesus. Top, hein? Às vezes, nesse momento, nos falta palavras, como ingratidão, né? Nos falta palavras para expressar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, em agradecimento pela vida do bispo, né? Eu posso dizer que já são mais de 20 anos, né, caminhando e conhecendo a vida do bispo Daniel, tudo que já fez nas nossas vidas. Eu acho que aqui muitos também têm muito que agradecer a Deus pela vida dele e expressar o quanto representa para nós, né, como filhos na fé. E eu estava lendo agora há pouco, quando Paulo chamou Tito de filho na fé, e nós podemos dizer, né, filhos na fé, bispo, né, e que o Senhor representa muito para nós, né, o Espírito Santo, Deus abriu essa porta para nós, usou a vida do Senhor, tem usado e vai usar muito mais ainda, porque nós ainda não temos a visão nem a dimensão daquilo que Deus colocou no coração do Senhor, daquilo que Deus entregou para o Senhor, mas nós confiamos, assim como a lamparina, que ela vai iluminando a cada poucos metros, assim é na nossa vida, nós confiamos naquilo que Deus colocou na visão do Senhor, no coração do Senhor, e estamos aqui, né, com fé. E aí o Espírito Santo deu uma palavra, que está em Josué 1:9, que é: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, aonde o Senhor colocar a planta dos pés, o Senhor vai dar para o Senhor como posse. Amém, bispo? Amém. Eu vou pedir para que a igreja, agora eu sei que todos nós já oramos, mas eu vou pedir até para a pastora Raquel estar aqui com a gente também, por gentileza, para nós fazermos uma oração pela vida do bispo, porque essa igreja tem o fruto do Espírito Santo, que é longanimidade, paz, fé, amor, e nós estamos aqui como frutos daquilo que Deus tem feito na vida dele, amém? Pedir para a pastora Raquel estar aqui com a gente, para orar pela vida do bispo, pastora orar, a nossa mãe na fé, sim ou não, gente? Ela mandou você orar. Ora. Vamos todos, coloquem as mãos em direção aqui do altar, por gentileza, e orem pela vida do bispo, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos e oramos agora, Pai, pela vida do teu servo. Espírito Santo, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardá-lo, meu Senhor, abençoá-lo, e que a visão, Senhor, daquilo que o Senhor colocou no coração dele, do que é, Senhor, a Efraim, do que é, Senhor, ser duplamente frutífero, aquilo que o Senhor tem plantado dia após dia no coração do teu servo, que nós possamos, Pai querido, estar debaixo dessa visão, Senhor, de forma plena, de forma abundante. Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, no teu derramar sobre a vida do teu servo a cada dia mais, trazendo saúde, Pai, longevidade, paz, Pai. Senhor, que aonde ele colocar, Senhor Jesus, a planta dos pés dele, lá, Senhor, seja como posse, porque, Pai querido, estamos debaixo, Senhor Deus, de uma palavra profética, Senhor, de um mover profético, de um mover, Pai querido, apostólico, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, como igreja, nós abençoamos a vida do bispo e pedimos que a bênção, Pai, que está debaixo, que está sobre a vida dele, venha sobre nós também, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, em nome do Ministério Efraim, nós entregamos ao Senhor essa lembrança, Oh, o glória a corpo Deus. de todos os oficiais e os membros, as ovelhas do pastoreio do Ministério do Senhor. Amém? Bastante chocolate, irmão. Glória a Deus. E vamos cantar um parabéns aí? Paz. Você, essa data querida, felicidade,
Muitos anos, David. Parabéns pra você, nessa data querida. Você felicita. Muitos anos de vida. Tá bom. Bênção. Glória! É glória, glória, glória. Amém. Vai arrebentar, vai. Vai. Oi? Não, é bom para trabalhar depois do almoço com um chocolatinho assim. Levante sua mão, quero abençoar a sua vida. Você tem uma semana de paz, de alegria. Irmãos, abaixa só a mão 30 segundos. A gente vê que a gente libera as palavras, parece que nada acontece, né? Porque está todo dia junto, sempre junto, relação. A última viagem que eu fiz fora do país, o vídeo está gravado lá. Eu disse assim: haverá uma grande limpeza nessa nação. Eu vejo aviões de pessoas algemadas sendo deportadas. Eu vejo Deus limpando a nação, até quem veio com voto não cumpriu. Eu vejo irregularidades, Deus limpando a nação. E lá onde assumiu o novo presidente dos Estados Unidos, e está tendo uma limpa. Então, a mesma unção e peso de profecia que estava comigo naquela nação, está comigo agora também. Então eu quero liberar sobre a tua vida. O mês de fevereiro vai ser o mês mais importante da tua vida. Eu quero declarar que do mês 2 em diante, Deus vai fazer uma reviravolta positiva na tua vida. Você vai ter coisas nas suas mãos que você fala assim: bendito seja o nome do Senhor. Eu estou liberando a palavra de Deus na sua vida. Aquilo que os teus olhos não viram, que o teu ouvido não ouviu, que não subiu ao teu coração, eu estou liberando essa palavra de Deus. Se prepare, porque está chegando o tempo de boas novas na sua vida, como você nunca viveu, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Amém? Tchau, te amo, Jesus.